boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Infelizmente, hoje não iremos poder fazer aquela aula combinada ontem, via Meet, por conta da instabilidade da internet. Então, por enquanto, faremos por aqui e procuraremos agendar uma nova aula para a semana que vem. Tudo bem? Nas aulas anteriores, nós vimos que as orações elas se compõem por dois termos essenciais, né? O sujeito e o predicado. Falamos sobre o sujeito, vimos os tipos de sujeito. Mostramos que o predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E comentamos que o predicado é tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. O predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Aqui, para relembrarmos o predicado verbal, sabemos que o predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Então, o que significa isso? O verbo transitivo é aquele verbo que vai necessitar de um complemento sem preposição ou com preposição. E esses complementos são chamados objeto direto ou indireto, dependendo muito da situação. E temos os verbos intransitivos que já apresentam um sentido completo e, portanto, não precisam de complemento. Aqui trazemos alguns exemplos. Duvida da luz dos astros. Aqui o verbo duvidar, ele traz como complemento da luz dos astros. Notem que aqui nós temos uma preposição, que é a contração da preposição de mais a. Tá? Então, quem duvida, duvida de alguma coisa. Então, se esse verbo duvidar é completado com uma estrutura ou com uma expressão que inicia com preposição, então esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo indireto. Tá? Então, o verbo transitivo indireto é aquele que traz como complemento, traz no complemento uma preposição, que é esse caso. Aqui no outro exemplo, minha amiga lê Machado de Assis. Notem que aqui o verbo ler, ele traz como complemento Machado de Assis e entre esse verbo ler e esse complemento não existe nenhuma preposição. Significa que esse verbo ler aqui é transitivo direto, ele se liga diretamente ao seu complemento. No próximo exemplo, nós temos a criança ainda não dormiu. Então, o que acontece aqui? O verbo é dormiu. Significa que esses dois elementos aqui poderiam muito bem ser retirados da frase e isso não alteraria o significado, né, ou a mensagem, na verdade. Tá? Então, eu teria a criança dormiu e esses dois elementos aqui só estão funcionando como adjuntos. Tá? Bem, gente, nós vimos ontem que o predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Pode ser representado por um substantivo, um adjetivo, uma locução adjetiva ou até um pronome. E dentro da análise sintática, esse nome será chamado de predicativo do sujeito. Além disso, ele vai indicar o quê? O estado ou a qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Note que o predicativo do sujeito é sempre o núcleo do predicado nominal, diferente lá do predicado verbal, em que o núcleo do predicado será sempre o verbo que expressa a ação do sujeito. Ele completa e atribui características ao sujeito da ação, sendo formado por um verbo de ligação
que vai indicar exatamente o estado desse sujeito. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Vocês observem direitinho, todos eles estão construídos, todos os predicados estão construídos com verbos de ligação. Então, eu preciso saber quais são os principais verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, entre muitos outros. Em resumo, o predicado nominal, quanto ao significado, retrata o estado do sujeito, atribuindo-lhe uma condição ou qualidade. Quanto ao aspecto sintático, apresenta verbo de ligação e predicativo do sujeito, função exercida por substantivos, adjetivos, pronomes e locuções que atribuem uma condição ou qualidade ao sujeito, conforme nós podemos observar aqui no exemplo. O poeta está melancólico. O verbo de ligação aqui é estar. Melancólico é o estado que está sendo atribuído a esse sujeito poeta. Então, podemos concluir que o predicado nominal apresenta as seguintes características. Possui um nome, né? Aqui no caso é um adjetivo, como núcleo, é formado por verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, certo? Indica estado ou qualidade do sujeito. No predicado nominal, não se deve esquecer que o núcleo é sempre o nome, tá? Que desempenha a função de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário um verbo de ligação, certo? Como mostra o exemplo aqui. Eu espero que essa parte do predicado nominal tenha ficado mais claro para todos vocês, tá? E daqui a pouquinho já estaremos disponibilizando a correção das atividades solicitadas ontem. Fiquem bem atentos porque nós iremos disponibilizá-las no grupo, tá? Para que todos tenham um acesso mais fácil. Tenham todos um ótimo fim de semana. Fiquem todos com Deus. Cuidem-se e até a próxima aula.